Uma revelação impressionante abalou Washington e Brasília ao mesmo tempo, levantando uma questão que poderia redefinir o panorama político da América Latina. O que acontece quando o homem que outrora dirigiu a rede de inteligência mais secreta da Venezuela decide expor tudo o que sabe? Relatos confirmam que o ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal, há muito considerado um dos agentes mais próximos e confiáveis de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, começou a cooperar com as autoridades dos Estados Unidos após a sua extradição. De acordo com os investigadores, o seu testemunho não é apenas explosivo, mas pode desencadear a onda de choque política mais direta que a Venezuela enfrentou em décadas. Carvajal, conhecido pelo codinome El Polo, serviu durante anos como o cérebro por trás do sistema de inteligência militar da Venezuela. A sua posição deu-lhe acesso a canais de comunicação altamente confidenciais, operações secretas e as estruturas financeiras internas que mantinham o regime protegido da dissidência interna. Quando foi capturado e transferido para os Estados Unidos em 2023, Carvajal teria levado consigo anos de documentos ficheiros criptografados e relatos em primeira mão que mapeavam a arquitetura oculta do Estado chavista. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela mídia latino-americana, Carvajal entregou rotas detalhadas usadas por grupos narcoterroristas ligados ao Trem de Aragua e ao Cartel de Los Soles. Ele também indicou locais supostamente usados por altos funcionários venezuelanos, incluindo esconderijos temporários associados ao círculo de Maduro. Ainda mais surpreendentes foram as alegações de que o governo venezuelano havia por pelo menos 15 anos financiado movimentos políticos no exterior. Os nomes surgiram rapidamente: o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, Evo Morales, na Bolívia, Fernando Lugo, no Paraguai, Gustavo Petro, na Colômbia, e o Movimento 5 Estrelas, na Itália. Carvajal também citou o Partido Espanhol Podemos como tendo recebido apoio de estruturas venezuelanas ligadas à PDVSA, a empresa estatal de petróleo. Uma alegação, no entanto, destacou-se entre todas as outras. Carvajal afirmou que poderia provar que o atual presidente brasileiro recebeu apoio político ilícito de intermediários venezuelanos durante ciclos eleitorais anteriores. Analistas brasileiros reagiram com cautela, mas a alegação reacendeu imediatamente os debates sobre interferência estrangeira em toda a região. Veículos internacionais, incluindo DW e Reuters, observaram que essas acusações, se verificadas, poderiam intensificar a pressão diplomática sobre Brasília e Caracas durante um período já marcado pela instabilidade. O momento da colaboração de Carvajal não é coincidência. O Comando Sul dos Estados Unidos expandiu suas atividades na Bacia do Caribe com fuzileiros navais posicionados no litoral e aeronaves de vigilância monitorando o espaço aéreo venezuelano. Fontes de inteligência relatam que agentes da CIA têm trabalhado dentro da Venezuela em células autônomas, com foco em infiltração e interceptação de comunicações. A combinação das informações confidenciais de Carvajal e o aumento da presença americana levou a especulações crescentes de que Washington pode considerar estratégias mais contundentes se os canais diplomáticos falharem. As suas revelações também expuseram mecanismos de longa data usados para garantir a lealdade militar dentro da Venezuela. De acordo com Carvajal, oficiais superiores se beneficiavam de esquemas financeiros complexos envolvendo contratos estatais, operações de combustível e fluxos de receita não contabilizados. Esses incentivos, disse ele, foram projetados para garantir lealdade absoluta a Maduro, mesmo durante o colapso econômico. No entanto, fontes internas sugerem que as deserções aumentaram e vários generais estão discretamente entrando em contato com diplomatas estrangeiros, temendo se tornarem alvos se o regime se fragmentar. Os líderes regionais já estão a responder. O presidente da Argentina, Javier Milei, recentemente ampliou a discussão ao compartilhar relatórios de investigação que fazem referência às declarações de Carvajal.
O debate agora se estende além das fronteiras da Venezuela e desafia a legitimidade de movimentos políticos suspeitos de terem recebido fundos clandestinos. A questão que surge em toda a América Latina e Europa é se essas redes operavam como campanhas de influência estratégica ou como táticas de sobrevivência para um regime que luta contra o isolamento internacional. À medida que os analistas examinam as evidências, uma coisa fica clara: a cooperação de Carvajal marca um ponto de viragem que pode desestabilizar alianças de longa data e acelerar movimentos contra o governo de Maduro. Com células da CIA já em operação, fuzileiros navais em posição e aeronaves estratégicas destacadas, a temperatura geopolítica está a subir rapidamente. Mas a questão mais crítica permanece sem resposta: se Carvajal realmente detém as peças finais do quebra-cabeças, até onde os Estados Unidos irão para usá-las. Quanto mais os investigadores se aprofundam nos arquivos de inteligência do general Carvajal, mais claro fica que o seu papel dentro do regime venezuelano era muito mais abrangente do que se pensava anteriormente. Ele não era um mero participante na estrutura chavista. Era um arquiteto central. Desde os primeiros anos do governo de Hugo Chávez Carvajal, construiu uma rede de inteligência capaz de detectar dissidências e influenciar a política regional e proteger o regime de pressões externas. O seu gabinete geria canais de comunicação encriptados, monitorizava unidades militares e controlava o acesso a informações estratégicas que moldavam as operações domésticas e internacionais. Agora, à medida que esses mesmos segredos chegam às mãos das autoridades dos Estados Unidos, o terreno sob Nicolás Maduro parece cada vez mais instável. A colaboração de Carvajal é descrita por analistas em Washington como um momento decisivo. Após a sua extradição da Espanha em 2023, ele começou a fornecer documentação sem precedentes sobre redes de financiamento internacional ligadas ao chavismo. De acordo com partes do testemunho referenciado por jornalistas investigativos latino-americanos, essas redes operaram por mais de 15 anos, distribuindo discretamente recursos a movimentos políticos ideologicamente alinhados com a Venezuela. O objetivo alegadamente declarado por Carvajal era garantir governos no exterior que defendessem, ou pelo menos tolerassem, Caracas em disputas internacionais. Entre os beneficiários nomeados estavam figuras políticas importantes da Colômbia, Bolívia, Argentina e Europa. Mais impressionante ainda, memorandos internos que Carvajal afirma possuir descrevem rotas de pagamento executadas por meio de subsidiárias da PDVSA e contas offshore destinadas a ocultar a origem dos fundos. Esses materiais, agora sob análise por equipes de inteligência dos Estados Unidos, podem remodelar as narrativas geopolíticas nas Américas. A Reuters observou que os investigadores estão analisando se essas redes influenciaram eleições regionais que mais tarde moldaram alianças, parcerias comerciais e posições diplomáticas. As ondas de choque políticas já são visíveis. Comentadores brasileiros estão a exigir esclarecimentos após a alegação de Carvajal de que financiamento ilícito venezuelano pode ter apoiado campanhas dentro do Brasil. Embora o governo brasileiro não tenha se pronunciado oficialmente sobre a alegação, o momento é delicado. Washington está a aumentar a sua presença no Caribe, e qualquer percepção de interferência estrangeira no Brasil pode afetar as estratégias de cooperação entre Brasília e os Estados Unidos. O debate também intensifica o escrutínio sobre o governo de Maduro, que enfrenta uma lealdade interna em declínio e movimentos de protesto crescentes devido ao colapso econômico. Enquanto isso, a situação de segurança dentro da Venezuela está a evoluir rapidamente. De acordo com analistas de defesa regionais, agentes da CIA têm conduzido missões independentes dentro do território venezuelano. Essas missões supostamente envolvem infiltração em centros de comunicação, identificação de corredores de tráfico de drogas e extração discreta de alvos de inteligência de alto valor. Com os arquivos de Carvajal apontando para locais de esconderijos de cartéis e rotas logísticas internas, essas missões podem acelerar em frequência e precisão.
Paralelamente à atividade de inteligência, o Comando Sul dos Estados Unidos reforçou a sua postura militar. Os Marine Raiders permanecem estacionados perto da costa venezuelana, operando em pequenas equipas concebidas para infiltração rápida e aquisição de alvos. Estas unidades são especializadas em saltos de alta altitude, desembarques anfíbios e operações secretas em ambientes urbanos. A sua presença reflete não só prontidão, mas também influência, a capacidade de responder se o regime se desestabilizar repentinamente. A implantação estratégica de aeronaves reforça ainda mais a gravidade do momento. Briefings do Pentágono confirmaram a presença de 52 bombardeiros de longo alcance B e 8 aeronaves de patrulha P Poseidon a vigiar zonas marítimas e a monitorizar o movimento de submarinos. Estas aeronaves estão equipadas para dissuasão estratégica e recolha de informações, sinalizando que Washington se prepara para uma ampla gama de cenários potenciais. Analistas da DW observaram que estas implantações refletem padrões dos Estados Unidos observados antes de grandes pontos de inflexão geopolíticos no Médio Oriente e na Europa Oriental. Dentro da Venezuela, Maduro está cada vez mais isolado. Relatos indicam que ele ordenou o fechamento parcial do espaço aéreo e reforçou a segurança ao redor do Palácio Miraflores. Fontes próximas às Forças Armadas afirmam que as deserções estão aumentando e que alguns oficiais estão discretamente buscando contato com embaixadas em Bogotá, Brasília e Madrid. Eles temem que, quando o regime começar a se fragmentar, os expurgos internos possam atingir qualquer pessoa considerada desleal. O testemunho de Carvajal apenas aprofunda esse receio, uma vez que os oficiais se questionam sobre quantos segredos internos ele já revelou. Estes desenvolvimentos levantam uma questão urgente: se a inteligência, a pressão militar e as fraturas internas convergirem no mesmo momento, isso poderá desencadear o desafio mais sério ao governo de Maduro, desde que ele assumiu o poder. À medida que novas camadas do testemunho do general Carvajal continuam a surgir, o panorama geopolítico em torno da Venezuela torna-se mais volátil. O que antes parecia ser uma campanha de pressão lenta está agora a evoluir para uma operação multidimensional envolvendo inteligência, prontidão militar, capacidades cibernéticas e manobras diplomáticas. No centro desta tempestade está uma única questão: até onde Washington está disposta a ir, agora que possui o conhecimento privilegiado do homem que outrora arquitetou a segurança interna de Maduro. O histórico de Carvajal explica por que as suas palavras têm tanto peso. Durante anos, ele atuou como guardião dos segredos de Hugo Chávez, supervisionando uma rede que combinava inteligência estatal com operações secretas, divulgação ideológica e campanhas de influência regional. Essa rede não se limitava a apoiar o regime. Ela garantia a sua sobrevivência por meio de engenharia política, vigilância e alianças estrangeiras. De acordo com fontes citadas em reportagens investigativas de veículos latino-americanos e europeus, Carvajal supervisionava diretamente programas confidenciais que conectavam instituições estatais venezuelanas a grupos que operavam em corredores de tráfico de drogas, esquemas de corrupção e estruturas de financiamento político além das fronteiras do país. Um dos pontos mais sensíveis do seu testemunho envolve as supostas ligações entre altos funcionários venezuelanos e o Cartel de Los Soles, uma organização criminosa repetidamente ligada a rotas de distribuição de narcóticos que se estendem até o Caribe e a América Central. Carvajal teria fornecido à inteligência dos Estados Unidos mapas, registros de comunicação, padrões de correio e fluxos financeiros associados a esse cartel, implicando indivíduos dentro do aparato militar venezuelano. Essas revelações reforçam a justificativa de Washington para expandir as missões de vigilância e interdição na região. De acordo com analistas de defesa que monitorizam a situação, o Comando Sul dos Estados Unidos
intensificou a Operação Final Circle, um esforço coordenado destinado a enfraquecer os pilares estruturais do regime. A operação inclui vários componentes simultâneos: patrulhas marítimas, reconhecimento aéreo, capacidades de perturbação cibernética e atividades clandestinas executadas por pequenas equipas de elite. Relatórios confirmam que navios da Marinha dos Estados Unidos estão a patrulhar as águas ao redor da Venezuela, enquanto aeronaves de reconhecimento monitorizam locais estratégicos como instalações de defesa aérea, centros de comunicação e territórios suspeitos de ligações ao cartel. Enquanto isso, especialistas em inteligência cibernética começaram a visar as linhas de comunicação usadas por indivíduos ligados a redes de narcotráfico. Esses esforços incluem a interceptação de canais criptografados, o mapeamento de esconderijos e a identificação de assinaturas digitais associadas a autoridades venezuelanas suspeitas de facilitar remessas ilícitas para a América do Norte e Europa. Analistas da DW e da BBC observam que essas ações indicam uma mudança da observação passiva para a contenção ativa. Dentro da Venezuela, o clima entre os oficiais militares está cada vez mais tenso. Fontes familiarizadas com a dinâmica interna relatam que os comandantes seniores temem ser expostos pelos arquivos de Carvajal. Alguns oficiais teriam tentado distanciar-se de operações passadas, enquanto outros abordaram discretamente diplomatas estrangeiros em busca de possíveis acordos de asilo. O medo não é infundado. Se Washington divulgar partes do testemunho de Carvajal ou iniciar sanções específicas, com base em suas evidências, indivíduos ligados a redes ilícitas podem enfrentar consequências imediatas. A resposta de Maduro foi rápida, mas defensiva. Ele ordenou o encerramento parcial do espaço aéreo venezuelano e aumentou o destacamento de tropas em torno de locais sensíveis, incluindo bases militares, centros de comunicação e o Palácio Miraflores. No entanto, estas medidas não impediram a crescente percepção de que o regime está a perder o controle. As deserções estão a aumentar e o moral entre os oficiais de nível médio parece cada vez mais frágil. As dificuldades econômicas, o isolamento internacional e a desconfiança interna estão a corroer a cadeia de comando que outrora garantia a lealdade. Para complicar ainda mais as coisas, as alegações de Carvajal sobre financiamento político estrangeiro repercutiram fora da Venezuela. Governos europeus, particularmente Itália e Espanha, começaram a revisar relatórios financeiros antigos para determinar se movimentos políticos dentro de suas fronteiras podem ter interagido inadvertidamente com intermediários venezuelanos. Na América Latina, os debates em torno da interferência estrangeira ressurgiram, levando a pedidos de transparência por parte de governos anteriormente associados a políticas favoráveis ao chavismo. À medida que cada novo detalhe surge, forma-se uma imagem de um regime cercado não apenas pela inteligência estrangeira e pela presença militar, mas também por fraturas políticas e implosão econômica. A convergência dessas pressões sugere que os Estados Unidos podem estar a preparar-se para cenários que vão além da condenação diplomática. A questão crítica neste momento é se essas operações paralelas têm como objetivo forçar Maduro a negociar ou acelerar as condições que levarão à sua destituição. E à medida que Carvajal continua a entregar documentos e arquivos de inteligência, não se pode deixar de perguntar qual será a próxima revelação e qual centro de poder será abalado primeiro. A cada semana que passa, o material extraído do arquivo do general Carvajal cresce em escala e sensibilidade, remodelando os cálculos de Washington e colocando uma pressão sem precedentes sobre o círculo íntimo de Nicolás Maduro. Analistas agora alertam que a crise que se desenrola na Venezuela entrou numa nova fase alimentada, não apenas por vazamentos de inteligência, mas por uma complexa interação de operações secretas, mudanças nas lealdades militares e crescente escrutínio internacional.
No centro dessa tempestade crescente, permanece o próprio Carvajal, um homem que passou décadas construindo as estruturas mais secretas do regime, e agora parece determinado a desvendá-las peça por peça. Investigadores familiarizados com o seu testemunho enfatizam que o portfólio de inteligência de Carvajal era muito mais extenso do que as avaliações anteriores sugeriam. Durante o seu mandato sob Hugo Chávez, ele comandou um sistema baseado em vigilância, diplomacia clandestina, suborno estratégico e engenharia política em toda a América Latina e partes da Europa. Esse sistema garantiu que o regime chavista não apenas sobrevivesse, mas exportasse influência, financiasse aliados ideológicos e forjasse redes que defenderiam Caracas em fóruns regionais nos anos seguintes. O seu acesso a comunicações codificadas, operações financeiras não registradas e logística transfronteiriça colocou-o na intersecção de todas as decisões sensíveis tomadas pelo Estado venezuelano. A parte da sua cooperação que agora mais alarma Washington envolve as ligações de longa data entre oficiais de segurança venezuelanos e o Cartel de Los Soles. Carvajal teria fornecido aos Estados Unidos registros de voos, rotas marítimas, correspondência criptografada e ligações financeiras que conectavam agentes do cartel a unidades militares responsáveis pela guarda das fronteiras da Venezuela. De acordo com analistas que citam avaliações iniciais de inteligência, as evidências são fortes o suficiente para justificar a expansão das operações de interdição dos Estados Unidos no Caribe e a intensificação da vigilância dos corredores costeiros da Venezuela. Em resposta à Operação Círculo Final, entrou em uma fase mais assertiva. O Comando Sul dos Estados Unidos reforçou as patrulhas marítimas em torno da Venezuela com contra-torpedeiros adicionais e navios de resposta rápida. Aeronaves de reconhecimento continuam a mapear instalações de radar bunkers, de comunicações suspeitos e regiões controladas por grupos armados. Equipas cibernéticas, operando a partir de locais não revelados, começaram a sondar redes de comunicação e avisar canais encriptados usados por redes próximas ao regime. Comentaristas da BBC e da DW observam que essas ações se assemelham a padrões observados antes de grandes intervenções estratégicas em outras zonas de conflito. Dentro da Venezuela, a tensão nas Forças Armadas está a aumentar. De acordo com fontes que acompanham a dinâmica interna oficiais, antes protegidos pelo sigilo, agora temem a exposição. Alguns comandantes começaram a distanciar-se das operações realizadas durante os anos mais turbulentos do governo de Chávez. Acredita-se que outros tenham iniciado contactos discretos com embaixadas estrangeiras, buscando garantias caso o regime entre em colapso. Esses relatos estão alinhados com indícios de que as deserções estão a aumentar e que oficiais de nível médio estão a perder a confiança no futuro de Maduro. Entretanto, o governo de Maduro parece estar a reagir a partir de uma posição de crescente insegurança. O encerramento abrupto de partes do espaço aéreo venezuelano e o reforço repentino da segurança em complexos estratégicos sugerem que a liderança está a preparar-se para um evento que não pode prever totalmente. As dificuldades econômicas, a hiperinflação e a escassez de alimentos corroeram o apoio civil. Mas o que mais alarma o Palácio Presidencial é a possibilidade de fragmentação dentro das Forças Armadas. O testemunho de Carvajal levantou questões que nenhuma auditoria interna pode silenciar quem mais foi comprometido e quanta informação já chegou a Washington. As alegações de Carvajal sobre financiamento político estrangeiro ampliaram ainda mais a crise para além das fronteiras venezuelanas. As autoridades europeias em Espanha e Itália estão a rever arquivos de investigação que foram anteriormente postos de lado, enquanto os governos latino-americanos reavaliam discretamente os seus laços históricos com Caracas. Se apenas uma parte das alegações de Carvajal for validada, as alianças regionais podem enfrentar consequências a longo prazo.
Analistas da Reuters alertam que essas revelações podem redefinir a forma como as nações interpretam as ações diplomáticas da Venezuela nas últimas 2 décadas. A situação agora se assemelha a um torno cada vez mais apertado. A pressão da inteligência, a prontidão militar, o ceticismo internacional e a deterioração econômica convergem num momento em que a legitimidade política de Maduro já é questionada tanto no país quanto no exterior. A cada nova revelação extraída do arquivo de Carvajal, a margem de manobra de Maduro parece diminuir. No entanto, a questão central permanece sem resposta. Essas pressões coordenadas têm como objetivo forçar Maduro a negociar ou estão silenciosamente a preparar o caminho para uma ruptura decisiva na estrutura de poder do regime. À medida que os holofotes internacionais se concentram na Venezuela, a Operação Círculo Final não é mais vista como um mecanismo de pressão distante, mas como uma campanha ativa e em desenvolvimento com múltiplas camadas de execução. Analistas de inteligência monitorando a situação a partir de Washington, Bogotá e Brasília agora concordam que os Estados Unidos entraram em uma fase de operações sincronizadas destinadas a enfraquecer as estruturas internas do regime, ao mesmo tempo em que moldam o ambiente regional para uma possível escalada. No centro dessa rápida mudança estratégica permanece o mesmo catalisador, as informações sem precedentes fornecidas pelo general Hugo Carvajal. O que torna a cooperação de Carvajal tão desestabilizadora não é apenas o volume de material confidencial que ele possui, mas a precisão dessas informações. Investigadores relatam que ele forneceu a localização de abrigos secretos usados por altos funcionários, as rotas pelas quais os carregamentos ilícitos viajavam e os diagramas financeiros que sustentavam a lealdade dentro da hierarquia militar. Essas revelações permitem que os agentes dos Estados Unidos recalibrem as suas atividades em tempo real, identificando vulnerabilidades e explorando lacunas que antes estavam ocultas por camadas de sigilo. Relatórios de correspondentes de defesa regionais sugerem que essas informações já alteraram o ritmo das missões secretas dentro da Venezuela. Enquanto isso, a postura militar em torno do país torna-se cada vez mais formidável. Nas últimas semanas, contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos mantiveram presença contínua no Caribe, acompanhados por navios de patrulha de ataque rápido, posicionados ao longo de corredores marítimos há muito suspeitos de serem usados por redes criminosas. Aeronaves de vigilância realizam voos diários sobre zonas estratégicas, mapeando a cobertura de radar e monitorando os movimentos das tropas. A implantação de 52 bombardeiros B e 8 aeronaves de patrulha P Poseidon sinaliza uma prontidão muito além da dissuasão simbólica. De acordo com analistas de defesa, tal combinação é característica de operações destinadas a manter a pressão em várias frentes simultaneamente. Dentro da Venezuela, a presença de células da CIA tornou-se um tema central de análise. Embora Washington não comente oficialmente sobre operações secretas, especialistas regionais em inteligência afirmam que equipas independentes estão a operar dentro do território venezuelano com autonomia e equipamentos avançados. Essas equipas são especializadas em missões de infiltração, extração e interrupção em ambientes hostis. Os arquivos de inteligência de Carvajal permitem-lhes identificar alvos, navegar em terrenos urbanos com mais eficácia e rastrear padrões de comunicação de indivíduos de alta prioridade. Cada sucesso discreto enfraquece a coesão do aparato de segurança de Maduro. Complementando essas operações de inteligência estão os Marine Raiders posicionados no mar e prontos para uma rápida mobilização. As suas capacidades vão muito além das funções militares tradicionais. Treinados para saltos em alta altitude, movimentos clandestinos e infiltração anfíbia, eles representam um instrumento estratégico capaz de executar ações precisas que podem remodelar as condições do campo de batalha em uma única noite.
Analistas que estudam a doutrina do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos observam que tais mobilizações normalmente se alinham com os preparativos para cenários que envolvem instabilidade do regime ou mudanças rápidas nas estruturas de comando. A pressão está a começar a fraturar as camadas internas da defesa de Maduro. Fontes venezuelanas relatam um aumento da paranoia entre os comandantes que temem que a sua lealdade não garanta mais proteção. Acredita-se que vários oficiais estejam a entrar em contato com diplomatas estrangeiros explorando vias de fuga ou negociação caso o regime vacile. O colapso econômico, as falhas de energia e a escassez de alimentos já minaram a confiança da população civil, mas agora a confiança dos militares no próprio regime parece estar a ser minada. Ao mesmo tempo, as redes criminosas ligadas ao cartel de Los Soles encontram-se sob um nível de vigilância que nunca enfrentaram antes. Agências dos Estados Unidos estão supostamente a rastrear centros logísticos, retransmissores de comunicação e fluxos financeiros associados a generais ligados ao cartel. À medida que essas redes se tornam mais restritas, as tentativas de transportar cargas pelo Caribe tornaram-se mais arriscadas, levando a disputas internas e acusações dentro da hierarquia venezuelana. O medo da exposição provocou ondas de silêncio, sigilo e suspeita que desestabilizam ainda mais o círculo de Maduro. No cenário internacional, governos da América Latina e da Europa continuam a reavaliar as suas relações históricas com a Venezuela à luz das alegações de Carvajal. Discussões nos círculos diplomáticos sugerem que vários países estão a preparar respostas de contingência caso as evidências documentadas de financiamento político secreto sejam confirmadas. Tais medidas aprofundariam o isolamento da Venezuela num momento em que ela menos pode suportar pressões externas. Todos os componentes da crise atual parecem estar a convergir para um momento decisivo. A pressão militar aumenta o colapso econômico, acelera a confiança diplomática, se deteriora, e os vazamentos de informações de inteligência continuam a expor as fraquezas no cerne do regime. Maduro pode tentar projetar controle por meio de aparições na televisão e segurança reforçada, mas a realidade nos bastidores conta uma história diferente. A questão iminente que se torna mais urgente a cada novo desenvolvimento é se essas forças estão preparando o terreno para uma transição negociada ou criando condições para um colapso abrupto e dramático do regime. O que se seguirá a seguir poderá determinar o destino da liderança da Venezuela e remodelar a dinâmica do poder regional de maneiras que poucos poderiam ter previsto há alguns meses. À medida que a pressão aumenta em todas as frentes, o regime de Maduro enfrenta agora uma convergência de ameaças que já não pode facilmente desviar ou ocultar. O que começou como um avanço da inteligência, com a captura do general Hugo Carvajal, evoluiu para um impasse geopolítico complexo, envolvendo os Estados Unidos, governos regionais, redes criminosas transnacionais e facções dentro das próprias Forças Armadas da Venezuela. Analistas alertam que a situação chegou a um ponto em que mesmo pequenos erros de cálculo podem desencadear uma escalada dramática. Dentro da Venezuela, a estabilidade interna do regime está a deteriorar-se a um ritmo mais rápido do que em qualquer outro momento da última década. Relatórios de fontes militares indicam que as deserções aumentaram drasticamente, particularmente entre oficiais de nível médio que ficaram desiludidos com anos de colapso econômico, escassez de alimentos e o forte controle da vigilância política. Alguns comandantes temem que Washington, equipada com as informações de Carvajal, agora possua evidências suficientes para visar oficiais individuais em futuras sanções ou processos criminais. O medo é agravado por rumores de que as comunicações encriptadas foram comprometidas, deixando muitos inseguros sobre quais conversas ou operações já podem estar nas mãos dos Estados Unidos. Esta ansiedade crescente deixou o aparato de segurança de Maduro tenso e cada vez mais paranoico.
Nas últimas semanas, ele ordenou o encerramento parcial do espaço aéreo venezuelano, intensificou as varreduras em torno das bases militares e aumentou os protocolos de segurança em torno do Palácio Miraflores. No entanto, estas medidas pouco fizeram para impedir a fragmentação silenciosa que ocorre sob a superfície. Relatórios de Bogotá e Miami sugerem que vários generais começaram negociações discretas por meio de intermediários, possivelmente buscando garantias para suas famílias caso o regime se deteriore ainda mais. É um desenvolvimento sem precedentes para uma liderança que há muito se acreditava ser mantida unida pelo medo, privilégios e segredos compartilhados. Para complicar ainda mais o panorama, há o cerco cada vez mais apertado em torno do Cartel de Los Soles. Essa estrutura criminosa, incorporada há anos às Forças Armadas venezuelanas, agora se encontra sob vigilância implacável. As informações coletadas dos registros de Carvajal teriam sido cruzadas com imagens de satélite, comunicações interceptadas e análises de fluxos financeiros de agências dos Estados Unidos. O resultado é um mapa de alta definição das atividades ligadas ao cartel que dá a Washington uma vantagem sem precedentes. Analistas de defesa observam que esses dados poderiam permitir aos Estados Unidos desmantelar nós-chave da rede, sem lançar uma intervenção em grande escala, enfraquecendo assim a linha de vida financeira do regime a partir de dentro. Enquanto isso, as células autônomas da CIA continuam a operar discretamente em todo o território venezuelano. Fontes indicam que essas equipas estabeleceram pontos de observação perto de infraestruturas críticas, centros de comunicação e áreas associadas ao movimento do cartel. O seu objetivo não é apenas a recolha de informações, mas também a prontidão operacional, a capacidade de reagir instantaneamente caso o controle de Maduro enfraqueça ou um alvo de alto valor tente fugir do país. Ferramentas tecnológicas, incluindo dispositivos de campo criptografados, sistemas de visão noturna e plataformas de vigilância avançadas, permitem que essas células operem em ambientes urbanos e remotos com o mínimo de detecção. No mar e no ar, os Estados Unidos mantêm um domínio estratégico esmagador. Contra-torpedeiros e navios de patrulha continuam a cercar as rotas marítimas, enquanto aeronaves de reconhecimento enviam dados em tempo real para os centros de comando. A presença de bombardeiros B-52 na região ainda envia uma mensagem clara: Washington está preparada para contingências que vão muito além da pressão de inteligência. Essa postura dissuasória, combinada com a prontidão dos Marine Raiders estacionados no mar, sinaliza que qualquer deterioração repentina dentro da Venezuela poderá ser enfrentada com ações rápidas e precisas. Em toda a América Latina, os círculos diplomáticos estão a preparar-se para as consequências. Governos anteriormente alinhados com Caracas enfrentam agora um novo escrutínio à medida que as alegações de Carvajal sobre financiamento político estrangeiro ganham credibilidade. As autoridades europeias estão igualmente a rever investigações anteriores que tinham sido arquivadas por falta de provas. Se surgirem provas que liguem movimentos políticos no estrangeiro a canais de financiamento venezuelanos, isso desencadeará consequências políticas de longo alcance e isolará ainda mais o regime. Dentro da Venezuela, a população civil continua presa no fogo cruzado da incerteza política, da catástrofe econômica e da crescente insegurança. As falhas de energia continuam a perturbar a vida cotidiana. A inflação corrói as poupanças da noite para o dia. E a escassez leva as comunidades ao limite da sobrevivência. A combinação de medo interno e pressão externa criou uma sensação de inevitabilidade, a crença de que o sistema atual não pode durar muito mais tempo sem entrar em colapso sob seu próprio peso. No entanto, o momento decisivo ainda não chegou. Maduro continua a projetar uma imagem de controle, insistindo que o governo permanece unido. Mas observadores de inteligência argumentam que o verdadeiro perigo pode não vir de um ataque militar dramático ou de uma revolta repentina.
Ele pode surgir de dentro do próprio regime à medida que facções recalibram suas lealdades para sobreviver ao que quer que venha a seguir. A questão que agora assombra os analistas é simples. Quando o ponto de ruptura chegar, ele se desenrolará silenciosamente a portas fechadas ou explodirá em uma crise regional com consequências imprevisíveis. À medida que a crise se aprofunda, o regime de Maduro está mais perto do que nunca de uma fratura decisiva. Cada camada de pressão, desde o cerco estratégico de Washington até a dissidência interna nas Forças Armadas venezuelanas, agora converge em uma única trajetória que aponta para um ponto de inflexão inevitável. Analistas de grandes veículos internacionais enfatizam que este momento não foi criado apenas pelo colapso econômico ou pelo isolamento diplomático. Ele foi acelerado por algo muito mais disruptivo, a deserção de um homem que outrora guardava todos os segredos do Estado chavista. O arquivo do general Hugo Carvajal continua a revelar novos detalhes que minam os suportes estruturais do governo Maduro. Investigadores relatam que entre as informações mais prejudiciais estão documentos que descrevem canais de comunicação secretos usados durante operações críticas, listas de intermediários responsáveis pela transferência de fundos para movimentos políticos estrangeiros e memorandos que descrevem conversas entre comandantes militares e agentes ligados a cartéis. A cada revelação, o regime perde mais uma camada de negação, mais um escudo contra ações internacionais e mais uma vantagem sobre o establishment militar, que antes o sustentava. Dentro da Venezuela, o clima tornou-se cada vez mais imprevisível. As deserções continuam a aumentar. Oficiais de patente média expressam um medo crescente de que possam tornar-se dispensáveis se o regime começar a purgar aqueles suspeitos de deslealdade. A frustração civil aprofunda-se à medida que a escassez se intensifica e a inflação devasta ainda mais os rendimentos das famílias. Em cidades como Maracaibo, Valência e San Cristóbal, os apagões de eletricidade se prolongam a cada semana, reforçando a percepção de que o governo está a perder não apenas o controle político, mas também o controle administrativo. Enquanto isso, a postura militar e de inteligência dos Estados Unidos atingiu um nível que os observadores regionais não viam há anos. Os fuzileiros navais permanecem em estado de alerta a bordo de navios posicionados estrategicamente ao longo da costa venezuelana. 52 bombardeiros B e 8 aeronaves P Poseidon realizam voos de reconhecimento contínuos, traçando um quadro em tempo real do posicionamento e da atividade das tropas perto de ativos estratégicos. O Comando Sul dos Estados Unidos também intensificou o compartilhamento conjunto de informações com a Colômbia e nações insulares do Caribe, criando uma rede de vigilância coordenada que complica qualquer tentativa de altos funcionários venezuelanos de fugir ou conduzir operações secretas. Uma das preocupações mais significativas que surge agora é a estabilidade do próprio aparato estatal venezuelano. À medida que a desconfiança interna se espalha, estruturas paralelas parecem estar a formar-se. Algumas unidades militares permanecem ferozmente leais a Maduro, motivadas pela ideologia ou pelo medo de retaliação. Outras parecem cada vez mais dispostas a negociar o seu futuro de forma independente. Analistas de inteligência alertam que, se essas facções se confrontarem à Venezuela, poderá entrar num período de conflito interno aberto, criando uma crise humanitária e geopolítica muito além das suas fronteiras. Simultaneamente, as revelações de Carvajal sobre o envolvimento venezuelano no financiamento político estrangeiro continuam a gerar repercussões no exterior. Vários governos europeus, incluindo Espanha e Itália, estão a reabrir investigações anteriormente suspensas. Na América Latina, os partidos políticos procuram distanciar-se das associações históricas com Caracas, à medida que surgem novos detalhes sobre como a influência foi comprada e as alianças formadas.
Estes efeitos em cadeia isolam ainda mais Maduro diplomaticamente num momento em que ele mais precisa de relações internacionais estáveis. Apesar dessa pressão, Maduro persiste em projetar confiança. A televisão estatal transmite imagens dele visitando instalações militares e declarando que a Venezuela resistirá a qualquer interferência estrangeira. Mas o contraste entre as mensagens públicas e o pânico interno é cada vez mais gritante. Relatos de Caracas sugerem que o Palácio Presidencial se tornou uma fortaleza com patrulhas reforçadas, acesso restrito e exercícios de contingência de emergência realizados regularmente. Tais medidas revelam não força, mas medo. A liderança sente que a janela para manter o poder está se fechando rapidamente. Analistas internacionais agora descrevem a situação como uma contagem regressiva sem um ponto final claro. O regime se fragmentará internamente, Washington intensificará suas operações. Revelações externas forçarão os governos regionais a uma ação coordenada, ninguém sabe. No entanto, as pressões estruturais estão se alinhando de uma forma que sugere que a Venezuela está se aproximando de um ponto sem volta. Seja qual for o resultado final, uma verdade está a tornar-se inequivocamente clara. A deserção de Carvajal pode ter desencadeado uma série de eventos capazes de remodelar não só o futuro político da Venezuela, mas também o equilíbrio estratégico de poder em toda a região. E à medida que novas informações continuam a surgir, o mundo observa para ver se a tempestade se acalma silenciosamente ou explode à vista de toda a história. A crise que se desenrola na Venezuela levanta questões profundas, não só sobre o futuro de Nicolás Maduro, mas também sobre a estabilidade de toda a região. O que começou com a extradição de um único general tornou-se um confronto de alto risco, envolvendo agências de inteligência internacionais, destacamentos militares, colapso econômico e revelações políticas capazes de remodelar alianças de Bogotá a Bruxelas. Os riscos nunca foram tão altos, e as consequências de cada novo desenvolvimento tornam-se cada vez mais abrangentes a cada dia que passa. À medida que acompanhamos a trajetória da Operação Círculo Final e o impacto do testemunho de Carvajal, uma realidade torna-se cada vez mais clara. Os próximos meses podem determinar se a Venezuela caminhará para uma transição, uma turbulência ou uma mudança geopolítica histórica. Para milhões de civis que enfrentam dificuldades diárias, para governos regionais que equilibram a diplomacia com preocupações de segurança e para potências globais que monitorizam cada sinal de Caracas e Washington, o resultado desta crise influenciará as trajetórias políticas nos próximos anos. Agora a discussão passa para si. Acredita que os Estados Unidos estão a preparar-se para uma operação decisiva ou que a campanha de pressão visa forçar Maduro a negociar? Como as revelações de Carvajal afetarão a política regional, particularmente no Brasil, na Colômbia e na Argentina? Esses vazamentos poderiam desencadear investigações internacionais que remodelariam as alianças políticas na América Latina e na Europa. Partilhe a sua perspectiva nos comentários. A sua voz acrescenta profundidade a esta conversa, e a sua visão ajuda a ampliar a compreensão de uma crise que se desenrola em tempo real. Se esta análise trouxe clareza a uma situação global complexa, lembre-se de deixar um like e subscrever o canal. A nossa missão é mantê-lo informado, envolvido e preparado para os desenvolvimentos que moldam o mundo. Fique atento, mantenha-se informado e participe na discussão abaixo.